Por séculos, líderes cristãos ensinaram com firmeza inabalável que o universo foi criado em 6 dias, que um casal perfeito inaugurou a humanidade e que, por uma mordida numa fruta proibida, a culpa passou a correr no sangue de todos nós. Essa história moldou leis, impérios e sociedades inteiras. E quem ousasse discordar enfrentava perseguição, fogueiras e excomunhões. Mas, no século XIX, uma ideia respaldada por evidências esmagadoras abalou essa narrativa: a evolução por seleção natural. Fósseis, genética, embriologia, geologia, tudo converge para um quadro de bilhões de anos de mudanças graduais, sem direção moral, sem ponto inicial de perfeição. Com isso, a história bíblica do Éden deixa de ser um relato literal e passa a soar como que sempre foi, uma narrativa mítica. A teologia, para não colapsar, passou a costurar remendos, transformando certezas em metáforas. Hoje, Gênesis é ensinado como poesia e não como história. Adão e Eva viraram símbolos, a serpente um arquétipo, o dilúvio uma parábola. Essa manobra parece elegante, mas cobra caro. Se os pilares são apenas metáforas, por que a ressurreição deveria ser literal? Por que acreditar que a cruz salva de um pecado histórico que nunca aconteceu? Essa interpretação seletiva da Bíblia não é hermenêutica profunda, é curadoria emocional para manter uma narrativa confortável. Uma fé que depende de metáforas para sobreviver não é fé sólida, é penumbra cuidadosamente ajustada para ninguém ver as rachaduras. A narrativa do pecado original é central na doutrina cristã. Paulo, em Romanos 5,12, afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo. A biologia responde: nunca houve esse um só homem. Nossa espécie emergiu de populações inteiras, com diversidade genética que desmente a fábula de um casal fundador. Se não houve Adão e Eva, não houve queda literal. Se não houve queda, a missão de Jesus perde sua função jurídica, de pagar uma dívida herdada. O cristianismo até pode ser reescrito como filosofia moral, mas não como a narrativa de resgate universal que as igrejas pregaram por 2 milênios. Essa contradição explode quando olhamos para o dilúvio e a Arca de Noé. A ideia de que milhões de espécies caberiam num barco de madeira é matematicamente absurda. A genética mostra que um gargalo populacional tão extremo seria detectável. A geologia não registra nenhuma inundação global nos últimos milhares de anos. Forçados pelos fatos, os teólogos declaram: é uma parábola. Mas, se Noé e sua arca são parábola, por que os milagres de Jesus não poderiam ser parábola? A arbitrariedade das interpretações revela que não é a Bíblia que molda a crença, mas a crença que decide o que da Bíblia pode ser levado a sério. Essa adaptação constante levanta uma questão maior. Que credibilidade tem uma instituição que já condenou à morte quem discordou dela? O Vaticano levou séculos para admitir que errou ao perseguir Galileu, Giordano Bruno e tantos outros. Durante séculos, papas juraram que Gênesis era literal e que questioná-lo era heresia. Hoje, o mesmo Vaticano afirma que evolução e fé são compatíveis. Quantos outros dogmas eternos se tornarão alegorias no futuro? Se papas erraram em nome de Deus no passado e mudaram de opinião séculos depois, por que confiar em qualquer dogma atual? Essa pergunta atinge não apenas a instituição, mas a própria Bíblia. Se ela contém histórias apresentadas como fatos, mas que hoje sabemos ser mitos, por que confiar nas demais? Se a ciência teve que corrigir a igreja em temas básicos como astronomia, geologia e biologia, que autoridade moral e intelectual resta para essa tradição que se autodenomina portadora da verdade absoluta? A tentativa de conciliar evolução e cristianismo não resgata a fé, apenas a expõe como uma narrativa adaptável, maleável e, portanto, sem a certeza que afirma ter. Nesse contexto, Charles Darwin emerge como uma figura quase messiânica. Não porque trouxe uma nova religião, mas porque desfez a necessidade intelectual do pecado original. Ao demonstrar que a humanidade não começou em um ato perfeito, mas em um processo natural e longo, Darwin destruiu a engrenagem lógica da culpa herdada. Se não houve queda, não há dívida a ser paga. Jesus, nesse quadro, se torna um símbolo cultural, não um resgatador jurídico. Quem de fato tirou o pecado do mundo foi um cientista de barba espessa, armado de cadernos e espécimes, não pregado numa cruz, mas escrevendo a origem das espécies. Isso não faz da evolução um manual de ética, ela apenas descreve o como, não dita o dever ser. Mas a ciência tem uma vantagem que a religião jamais terá. Ela admite erros, corrige-se e progride. A igreja, ao contrário, reinterpreta e reescreve o passado para salvar a sua imagem, transformando dogmas em metáforas sempre que a realidade os desmente. Essa maleabilidade estratégica mina a credibilidade da fé. No fim, a ideia de que é possível crer na Bíblia e aceitar a evolução sem abrir mão de nada é uma ilusão. Para aceitar a ciência, o cristianismo precisa ser reescrito. Gênesis vira a literatura antiga, Adão e Eva são poesia, pecado original é linguagem psicológica. Salvação não é transação divina, mas sim transformação existencial. É possível construir uma espiritualidade assim? Sim, mas isso não é cristianismo histórico, é outra religião. A versão tradicional, baseada em uma queda histórica, uma culpa herdada e um sacrifício literal, simplesmente não se sustenta. Conciliar essas visões é como tentar guiar um avião moderno com um mapa medieval. Você pode rabiscar pistas sobre o pergaminho, mas ele nunca foi feito para isso. A honestidade intelectual exige escolher, ou a realidade árida, mas bela, revelada pela ciência, ou uma narrativa teológica elegante, mas imaginária. Entre as duas, existe um meio-termo metafórico, que exige silêncio sobre pontos incômodos e uma ginástica mental permanente. Darwin não matou Deus, mas matou o pecado original. E sem essa engrenagem, todo o sistema religioso perde a função que o mantinha de pé.